Você já parou para pensar que a arma mais icônica da história moderna quase dizimou quem deveria proteger? Pois é, no auge do Vietnã, a realidade era brutal. Soldados americanos eram encontrados mortos na lama, com o rifle parcialmente desmontado nas mãos, tentando desesperadamente fazê-lo voltar a funcionar nos seus últimos minutos. A história oficial sempre tentou abafar esse caos, mas a verdade é bem mais contraintuitiva do que os filmes de ação querem fazer você acreditar. O que você vai descobrir agora não é só sobre um fuzil que travou, é sobre como decisões de fabricação tomadas em gabinetes climatizados custaram vidas reais no fronte. E calma, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente onde a equipe de engenheiros ignorou avisos cruciais, porque confiar no poder de fogo errado virou um jogo perigoso de sobrevivência e como a falta de manutenção transformou rajadas de tiros em silêncio mortal. Se você quer entender a lição por trás das explosões que não vieram e porque nenhuma coragem do mundo salvou quem estava na linha de frente, fica comigo até o final. Mas antes de mergulhar nesse mistério, me responde aqui nos comentários. Você confiaria sua vida a uma arma que prometeu ser autolimpante, mas falhou no primeiro carregador? Depois da Segunda Guerra, o exército americano virou um circo logístico sem fim, operando com meia dúzia de calibres que só geravam dor de cabeça nos quartéis. Imagine a cena: soldados tentando dividir munição no meio da selva fechada, enquanto a equipe de suprimento chorava para conseguir peças realmente compatíveis. Foi aí que o comando militar decidiu padronizar tudo de uma vez, mirando na OTAN. Nasceu então o cartucho 7,62x 51mm NATO, a resposta direta ao pesado .30-06 antigo. A fabricação do novo fuzil M14 tentou honrar a lenda do clássico M1 Garand. Mas o receptor de aço e a madeira maciça pesavam quase 5 quilos carregado. No teste de campo, o poder de fogo em modo automático era quase incontrolável. Tanto que muitos pelotões removeram a opção de tiro contínuo por puro bom senso. Os dados de combate provaram que 90% dos tiroteios ficavam abaixo de 300 metros. Onde confiar numa arma pesada como se fosse metralhadora era estratégia perigosa. As rajadas de tiros do M14 gastavam munição rápida, testando a coragem de quem mirava, enquanto a engenharia de construção gritava por um rifle leve, preciso e realmente ágil. E foi exatamente nesse vácuo tático que um engenheiro teimoso decidiu mudar o jogo. Os relatórios de campo mostravam que a maioria dos tiroteios travava antes dos 300 metros. Onde soldados lutavam por cobertura, enquanto a munição pesada só aumentava o cansaço físico. Estudos como o Project Salvo revelaram que probabilidade de acerto valia mais que força bruta. E a velha doutrina de confiar só no poder de fogo pesado começou a ruir nos laboratórios. A equipe de pesquisadores percebeu que precisávamos de algo ágil, não de um canhão portátil. Eugene Stoner entrou em cena com o AR-10, trocando aço por alumínio e madeira por polímero leve, introduzindo um sistema de gases direto que reduzia o peso sem sacrificar a precisão do disparo. A fabricação do novo calibre 5,56mm mudou tudo, com projéteis velozes que fragmentavam no impacto, gerando dano terminal real sem um recuo brutal que transformava rajadas de tiros em desperdício inútil. Cada explosão de pólvora era calculada para manter o controle, tornando o combate menos perigoso. O resultado foi o AR-15, pesando menos de 3 kg e carregando 3 vezes mais munição, permitindo que qualquer recruta mantivesse a coragem mesmo sob pressão extrema e fogo cruzado. A promessa era clara: leveza, controle absoluto e confiabilidade mecânica para o caos tropical. Mas a transição do papel para o campo de batalha escondeu uma armadilha burocrática silenciosa. E quando as primeiras caixas chegaram ao Vietnã, ninguém imaginava que o brilho esconderia falhas. Quando os primeiros lotes chegaram ao Vietnã, a equipe técnica ainda não fazia ideia do caos que vinha pela frente, pois os testes iniciais com unidades de elite pareciam impecáveis. Relatórios elogiavam a leveza, a mira precisa e a resistência ao clima, criando a falsa certeza de que o rifle aguentaria a selva sem reclamar. Mas a escalada de 1965 exigiu fabricação acelerada e sem testes reais. E o poder de fogo prometido virou pesadelo assim que a lama entrou em cena. Após 2 ou 3 carregadores, soldados viam um ferrolho travar no momento crítico, enquanto rajadas de tiros eram silenciadas por estojos inchados que não saíam da câmara. A coragem do combatente virava desespero quando 30% das armas falhavam. Sem lubrificante, homens improvisavam com gasolina e escovas velhas, desmontando a construção do fuzil sob fogo só para tentar fazer um disparo. A cada explosão de gás, o mecanismo interno carbonizava e travava tudo, provando que depender de uma metralhadora defeituosa era jogo perigoso e letal.
Mas o verdadeiro vilão dessa tragédia não era o clima, e sim o que mudou dentro do cartucho. A propaganda da Colt vendeu o M16 como uma arma quase autolimpante e de baixa manutenção. Mas essa promessa enganosa deixou soldados na selva sem kits de limpeza adequados ao calibre. A equipe de campo via homens improvisando com combustível de avião e escovas caseiras, enquanto a fabricação em massa ignorava que a umidade tropical corroía câmaras sem cromagem. Sem coragem para admitir o erro, o comando só piorou o perigoso cenário de falhas constantes. O verdadeiro sabotador veio de uma troca silenciosa. A pólvora IMR 4475, limpa e previsível, foi substituída pela WC846, mais barata, mas que gerava fuligem excessiva e pressão descontrolada. Essa explosão de resíduos carbonizados entupia o sistema de gases direto, travando o ciclo interno, e transformava rajadas de tiros em silêncio mortal justamente quando o poder de fogo mais importava. Stoner nunca foi consultado, e a construção do rifle, afinada para uma química, falhou com outra. Carregadores baratos de alumínio entortavam com facilidade, causando falhas cruéis de alimentação. E soldados aprenderam a carregar só 18 tiros e bater o carregador no capacete antes do combate. O forward assist, adicionado contra a recomendação técnica, muitas vezes piorava o travamento em câmaras sujas, transformando a metralhadora leve em um peso morto nas mãos de quem dependia dela para sobreviver. Mas mesmo com tudo isso, a história não termina aqui. Quando a crise chegou ao Congresso, a equipe de engenharia correu contra o tempo, enviando kits de limpeza e lubrificantes específicos para cada soldado no fronte. A fabricação foi ajustada com cromagem na câmara e no cano, barrando a corrosão tropical. E o buffer interno foi recalibrado para reduzir a cadência de tiro e o desgaste mecânico. Até o Flash D ganhou um novo design, evitando que vegetação travasse a construção do rifle. A munição 5,56 mm foi reformulada com pólvoras esféricas de baixa fuligem e curva de gás controlada, devolvendo ao poder de fogo a confiabilidade que as rajadas de tiros precisavam para funcionar. Carregadores de alumínio reforçado e opções de 30 tiros substituíram os modelos defeituosos, enquanto a coragem dos soldados voltava a ser recompensada com armas que realmente respondiam. Cada explosão de pólvora agora queimava limpo, transformando o M16A1 numa lenda de precisão. Testes posteriores confirmaram: as falhas catastróficas sumiram quando o sistema foi respeitado. E novos recrutas nem imaginavam o inferno que a primeira geração enfrentou com o mesmo fuzil. Mas a lição ficou gravada. Priorizar custo e logística sem teste real é jogo perigoso para qualquer equipe. E o custo humano da burocracia militar deixou marcas que nenhum relatório oficial consegue apagar. Agora que você viu toda essa jornada, me conta, qual decisão você mudaria se estivesse no comando? Enquanto engenheiros discutiam especificações em escritórios longe do fronte, soldados americanos enfrentavam o inimigo com armas que simplesmente travavam, forçando esquadrões inteiros a trocar táticas de combate de uma hora para outra. Relatórios oficiais minimizavam as falhas, chamando de erro de uso básico. Mas cartas clandestinas dos quartéis revelavam o verdadeiro custo humano do erro. Na selva fechada, a coragem não bastava quando a metralhadora parava de responder. E muitos recrutas acabaram pegando AK-47 inimigas só para garantir rajadas de tiros. A equipe de logística demorou meses para admitir que a fabricação tinha pressa, ignorando que cada explosão de carbono no sistema era um aviso claro de colapso. O poder de fogo prometido virou piada amarga até que o Congresso finalmente acordou. Audiências públicas expuseram documentos que provavam negligência técnica deliberada. Mas nenhum oficial de alto escalão foi responsabilizado criminalmente pelas mortes. A construção do rifle foi redesenhada às pressas, enquanto a justiça militar calava, deixando gerações de combatentes com a dúvida se poderiam confiar no próprio equipamento. Mesmo assim, o que veio depois das audiências mudou não só a arma, mas toda a doutrina. Diante das falhas constantes, soldados americanos viraram mecânicos de campo da noite pro dia, improvisando lubrificantes, ajustando molas e até modificando carregadores com ferramentas básicas. Manuais não oficiais circulavam entre pelotões, ensinando truques para evitar travamentos na lama, enquanto a equipe de sargentos criava protocolos de limpeza que a fabricação original ignorou. Cada rajada de tiros bem-sucedida virava vitória pessoal contra um sistema que falhou primeiro. A coragem de adaptar sob fogo salvou esquadrões inteiros que aprenderam a ler os sinais do rifle, como o som metálico de um extrator cansado ou o cheiro de pólvora queimando fora do padrão. O poder de fogo voltou quando soldados passaram a carregar menos munição, mas com manutenção rigorosa.
transformando a construção defeituosa em ferramenta confiável nas mãos de quem entendia do assunto. Até explosões controladas de limpeza com solventes caseiros viraram rotina para manter o ciclo funcionando. Essa adaptação forçada gerou lições que nenhum laboratório tinha previsto ou testado antes, mostrando que doutrina militar precisa ouvir quem está na linha de frente, não só em relatórios. A metralhadora leve só funcionou de verdade quando o soldado virou parte ativa da engenharia dela, provando que tecnologia sem feedback real é só teoria bonita que pode custar vidas em combate. E foi exatamente esse aprendizado de campo que moldou o legado que o M16 deixaria para as próximas gerações. As correções aplicadas ao M16 no Vietnã viraram manual obrigatório para qualquer equipe de desenvolvimento militar, ensinando que fabricação em massa sem teste real é receita para desastre quando soldados dependem do equipamento. A construção do futuro M4 Carbine herdou lições cruciais: cromagem, buffer ajustado e munição de queima-limpa, garantindo que o poder de fogo prometido finalmente chegasse intacto nas mãos de quem enfrenta o caos urbano. Cada rajada de tiros moderna carrega um pouco da coragem daqueles que sobreviveram para exigir mudança real. Hoje, protocolos de teste simulam areia, lama e carbono acumulado antes de qualquer arma ser aprovada em campo. Porque a explosão de falhas no Vietnã provou que burocracia sem feedback do fronte é jogo perigoso para todos. A metralhadora contemporânea nasce com manutenção preventiva integrada, não como acessório, mas como pilar. E a equipe de engenharia agora inclui veteranos de combate no processo, algo impensável na era do M16 original. Até o design modular do M4 reflete a lição: adaptabilidade salva vidas quando a teoria encontra a realidade crua. Se o M16 falhou no início, seu legado triunfou ao transformar erro em padrão ouro de confiabilidade militar, mostrando que coragem técnica significa admitir falhas, corrigir rápido e priorizar o homem sobre o cronograma. Soldados atuais carregam armas que funcionam porque outros pagaram o preço mais alto para que isso fosse possível. E cada explosão controlada em testes modernos honra a memória de quem não teve essa chance décadas atrás. Agora que você conhece toda essa evolução, me diz: qual lição do M16 você aplicaria em outros campos da sua vida? O caso do M16 no Vietnã nos ensina que tecnologia sem teste real é só propaganda cara. E que cada decisão de fabricação tomada longe do fronte pode custar a vida de soldados reais. Se você lidera uma equipe, projeta sistemas ou só quer entender como o poder de fogo funciona, lembre: confiança cega em especificações sem validação de campo é sempre um jogo perigoso. A coragem dos combatentes merece mais que promessas, merece engenharia responsável e transparência. Agora eu quero ouvir você. Se estivesse no comando em 1964, teria aprovado a troca da pólvora sem testes? O trauma de confiar numa arma que travava mudou para sempre a mentalidade dos soldados, que passaram a verificar cada detalhe da construção antes de pisar na selva úmida. Manuais de treinamento foram reescritos com ênfase em disciplina de campo real, transformando a equipe de instrutores em mentores de sobrevivência prática e tática. A coragem deixou de ser só impulso e virou método, onde cada rajada de tiros exigia preparo. Pesquisas posteriores revelaram que a falha inicial gerou um efeito psicológico devastador, onde a desconfiança no equipamento reduzia a precisão e aumentava o pânico sob fogo. A fabricação de novos rifles passou a incluir simulações de estresse extremo nos testes, garantindo que o poder de fogo prometido não virasse mais uma ilusão de gabinete frio. Cada explosão de treinamento agora incluía falhas simuladas, preparando recrutas para o caos. Essa virada doutrinária provou que uma metralhadora moderna depende tanto da mente quanto do aço, e que ignorar o fator humano na engenharia é sempre um jogo perigoso de alto custo. A equipe militar aprendeu que tecnologia sem confiança gera hesitação, e hesitação mata, reescrevendo manuais que hoje são referência global em formação de infantaria de elite. Mas o que essa lição ensinou vai muito além dos quartéis e ainda ecoa em outras indústrias. O escândalo do M16 forçou uma revolução nos processos de aquisição militar em todo o mundo, exigindo que cada fabricação passasse por testes de estresse real antes de chegar ao soldado. Hoje, equipes de desenvolvimento simulam areia, lama, carbono e falhas humanas em laboratório, garantindo que o poder de fogo prometido funcione quando a coragem for testada sob pressão extrema. Cada rajada de tiros moderna carrega o legado de quem aprendeu da forma mais dura possível. Paralelos com a indústria de tecnologia são inevitáveis. Lançar software sem teste real é como enviar um rifle com pólvora errada pro fronte. A explosão de bugs pode custar caro demais. Startups e gigantes tech hoje aplicam a doutrina POM-M16, feedback constante, iteração rápida.
E nunca confiar em especificações de gabinete sem validação de quem usa no dia a dia caótico. A construção de qualquer sistema crítico precisa ouvir o usuário final ou paga o preço depois. No fim, a lição mais valiosa do M16 transcende armas, guerras ou décadas. Priorize pessoas. Teste no mundo real, admita erros rápido e corrija com transparência, ou o custo será humano. Soldados, engenheiros, líderes e criadores de conteúdo podem aprender com essa história dura. Porque confiança cega em promessas sem prova é sempre um jogo perigoso, em qualquer campo. E agora que você dominou essa narrativa completa, está pronto para aplicar esse conhecimento, o caso do M16 no Vietnã nos ensina que tecnologia sem teste real é só propaganda cara. E que cada decisão de fabricação tomada longe do fronte pode custar a vida de soldados reais. Se você lidera uma equipe, projeta sistemas ou só quer entender como o poder de fogo funciona, lembre, confiança cega em especificações sem validação de campo é sempre um jogo perigoso. A coragem dos combatentes merece mais que promessas, merece engenharia responsável e transparência. Agora eu quero ouvir você. Se estivesse no comando em 1964, teria aprovado a troca da pólvora sem testes. O que priorizaria? Custo, logística ou a vida de quem estaria na linha de fogo com uma metralhadora nas mãos? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate ainda está longe de acabar e sua voz importa. E se esse conteúdo te fez enxergar a guerra sob outro ângulo, não perde tempo. Se inscreve no canal agora. Ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa entender a história por trás da construção das armas.